Gênesis capítulo 8, verso 20, que diz assim: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo o animal limpo, e toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Nós vamos voltar para esse texto daqui a pouco, mas a palavra altar, ela aparece 322 vezes nas Escrituras Sagradas. E altar significa lugar de encontro com Deus. Altar significa lugar de encontro com Deus. Altar é lugar onde Deus vem ao encontro das necessidades humanas. Esse é o primeiro ponto. Altar é lugar de comunhão entre Deus e você, entre Deus e nós. Altar é lugar onde o homem se encontra com o Shekinah. A palavra Shekinah no hebraico significa poder de Deus. Altar é lugar onde o homem oferece os seus dons, os seus talentos. Altar é lugar de lealdade a Deus. Quando nós colocamos a nossa vida no altar e quando nós fazemos da nossa vida o próprio altar, nós podemos fazer jus daquilo que Paulo fala: vós sois o templo do Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: você é um altar. Você é este altar. No Antigo Testamento, o altar era lugar de sacrifício. E nós começamos lendo um texto de Noé, onde Noé faz um sacrifício de devoção. Então o versículo 20 do capítulo 8 narra o momento em que Noé coloca os pés ao chão depois de semanas navegando em águas, porque não tinha terra, a terra toda estava tomada de água. E agora Deus abre a porta da arca e Noé e sua família então saem. Sai Noé, sai sua mulher, os seus filhos, a mulher dos seus filhos, e sai todos os animais que estavam na arca. E é muito interessante que o versículo 17 vai dizer assim: todo animal que está contigo, toda a carne de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze para fora contigo. E aí Deus vai dar uma ordem a Noé, a mesma ordem que deu para Adão e Eva, está no mesmo versículo. Ele vai dizer: povoem abundantemente a terra, frutifiquem, multipliquem sobre a terra. Então, na realidade, nós somos descendentes da família de Noé. Claro que nós viemos da geração adâmica, nós somos descendentes de Adão. Mas se Noé não cumprisse, ele e a sua família, não cumprissem essa ordem do Pai, multipliquem, frutifiquem, certamente não haveria ninguém na terra. Porque só havia Noé e a sua família na terra. E não só Noé e a sua família que obedeceu à ordem de Deus, mas os animais também obedeceram à ordem de Deus. Os animais cumpriram a ordem de Deus. Então o versículo 18 diz: então saiu Noé e seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos com ele, todo animal e réptil, versículo 19, todo animal e réptil, toda ave, tudo que movia sobre a terra, conforme a sua família, saiu também com ele. E o versículo 20 inaugura a primeira atitude de Noé em terra, numa terra nova, numa terra, não sei se você observou isso, numa terra lavada pelo Espírito Santo. A água que subiu sobre a terra lavou a terra. E você vai pensar assim comigo: lavou do quê? Lavou do pecado. Com a queda de Adão e Eva, o livro de Gênesis vai narrar a partir do versículo 5 que a terra começa a produzir cardos e abrolhos. O que é isso? Ervas daninhas, ervas venenosas. Houve uma queda ecológica com a queda do homem. Eu já ministrei aqui
uma mensagem sobre os efeitos da queda. Foi uma aula do nosso professor hebraísta Luiz Saião, eu tive o privilégio de assistir, onde ele nos ensinou sobre os efeitos da queda de Adão e Eva. Que quando Adão e Eva caem no Éden, ou seja, quebra a aliança com Deus, 4 coisas acontecem que atingem fortemente a humanidade. A primeira queda do homem foi a queda psicológica. O homem não tinha nenhum tipo de transtorno psicológico, não tinha nenhum defeito emocional, era perfeito. O homem não tinha problemas de natureza psicológica. A segunda queda é a queda sociológica. Não havia confronto, não havia conflito entre pessoas no Éden. Não havia, Adão e Eva viviam harmoniosamente bem. Vou explicar sobre essas quedas. A terceira queda foi a queda teológica. Adão não precisava estudar para tentar entender quem era Deus. Adão não tinha Bíblia, Adão não tinha livros teológicos, Adão não precisava buscar conhecer quem era Deus, porque Adão conhecia Deus estando com ele todo o cair do sol à tarde. E a quarta queda é a queda ecológica. Não necessariamente nessa ordem, mas voltamos para o início, vamos classificar sobre a primeira queda, a queda sociológica. Quando Deus aparece para Adão, Adão, por que você comeu do fruto que eu pedi para que não comesse? Aí ele vira e diz, a mulher que você deu me fez comer. O primeiro conflito entre homem e mulher, o primeiro conflito sociológico, o primeiro conflito na sociedade acontece ali. A queda psicológica foi quando Deus aparece e procura Adão. Adão, cadê você? Ele está escondido, constrangido, traz uma moita, porque ele estava nu, estava envergonhado. Adão não sentia vergonha de Deus. Adão não tinha vergonha de se apresentar a Deus, mas por causa do pecado ele começou a sentir sentimentos, começou a ter sentimentos que até então ele não tinha. Ele passa então a sentir vergonha de si, de Deus. A queda da aliança é que a partir de agora Deus disse, se você quiser me conhecer vai ter que me buscar. E você vai ver Adão buscando Deus lá no finalzinho do capítulo 4 de Gênesis, entrando para o capítulo 5, quando nasce o seu neto, filho de Sete. E a Bíblia diz que naquele momento Adão começa a invocar a Deus. Então, até então Adão não sabia como que era chegar até Deus, porque ele foi expulso do Éden. No Éden, Deus se apresentava para Adão. Agora, Adão tem que se apresentar a Deus e tem que invocar para que Deus possa responder. E por fim, a queda ecológica, toda a terra foi atingida. O pecado atingiu a terra de uma certa forma. Todas as áreas da nossa vida foi atingida. Todas as áreas da nossa vida. Então quando Deus, ele manda água e inunda a terra, é um simbolismo, uma simbologia do que Deus é capaz de fazer. E Deus então lava a terra. Esta água que inunda a terra, lava a terra. É uma expressão de pureza. É uma expressão como se Deus dissesse assim para a família de Noé, eu estou lavando, limpando tudo e vou deixar tudo limpo para que você possa recomeçar. Para que você possa começar do zero. Você construa uma civilização segundo os meus padrões, segundo aquilo que eu quero que seja. E Noé, ele era descendente de Adão. Noé, ele tinha uma descendência abrâmica, ou melhor, ele tinha uma descendência adâmica, né? Mas, infelizmente, a mulher de Noé tinha uma descendência de Caim.
Então nós temos duas gerações descendo da arca. A geração de Caim, uma geração pecadora, uma geração onde a própria Escritura vai dizer que são chamadas de filhos dos homens. E nós temos a geração de Adão, a geração de Sete, ou melhor, a geração de Sete. A geração de Sete, a Bíblia vai dizer que é a geração chamada de filhos da luz. As duas gerações colocam os pés em terra, não dava certo. Deus já estava apresentando aqui a necessidade do Cristo morrer por esse povo, porque não ia dar certo, e não deu. Não deu certo. Mas Adão começou certo, é onde eu quero partir o nosso estudo. Adão começou certo, Adão fez o que era certo. E essa lição de Adão, ela mostra para nós, dentro do contexto familiar, que é assim que nós temos que prosseguir. É assim que nós precisamos levar a nossa família. A nossa família tem que ser conduzida desta forma. Nós temos que lembrar que a nossa vida material, física, ela é regida por um espírito. Existem forças espirituais que regem nossa vida. Todos nós. Do grego ao judeu, do judeu para o romano, do romano para o português, do português para o argentino, do argentino para o americano. Não importa a sua nacionalidade, não importa a sua terra, não importa a sua família. Todos os homens na face da terra é regido por ordens espirituais, por poderes sobrenaturais. Nós cremos que o que rege sobre nós, o que está sobre nós, e o poder que exerce força sobre nós, é o poder do Espírito Santo, amém? Mas existem pessoas que são regidas por entidades. Existem famílias que são regidas por entidades espirituais, que são, para nós cristãos, muito conhecida, que são os anjos caídos. Os anjos caídos, fazendo aqui um parêntese, os anjos caídos, a terça parte dos anjos caídos são os demônios, que nós assim então conhecemos, os diabos. Não existe uma classe de demônios criadas por Deus como demônios. Eles se tornaram demônios. Uma terça parte dos anjos celestiais que cantavam no coral maravilhoso, adorando a Deus, desde a sua criação, nós não sabemos quando os anjos foram criados, pois a Bíblia não diz, só diz que foram criados. Lembrando que anjo é criatura também, assim como Satanás é uma criatura também. Essa parte caiu, e quando ela cai, ela vai então perder o atributo de anjo. Satanás perdeu o atributo de anjo, mas não perdeu o poder. Deus não tirou dele o poder. E ele se voltou para o mal. Então, os demônios que a teologia classifica são os anjos caídos. São os demônios que trabalham contra todas as áreas da nossa vida. Então há demônios para todas as áreas da nossa vida. Há demônios especialistas na prostituição, que é o mesmo demônio que age na vida emocional sentimental, que é o mesmo demônio que age na quebra de aliança, dos relacionamentos, no vício. Há demônios do vício. Então o demônio, ele se classifica por, ele se tornou PhD em se classificar por áreas específicas da sociedade. E quando o homem cai, ele olha de longe e diz, bom, eu posso me apropriar dessa queda tomando pedaços dela para mim. Eu posso tomar isso para mim, eu posso ser especialista em destruir a terra. Há demônios que são especialistas em destruir a terra, poluir os rios, queimar as matas. Há demônios que é especialista em doenças psicológicas, doenças fisiológicas. Só que o demônio ele não consegue nada sozinho, diferente dos anjos. Os anjos conseguem tudo sozinho. Tudo que os anjos querem, eles fazem sozinho, obviamente, amando de Deus. Mas os demônios não. Por que que não? Porque eles perderam os atributos de anjo.
Os anjos, para você entender, eu não estou dando aula de angiologia, só para chegar onde eu quero aqui. Os anjos conseguem tomar forma de homem. Um anjo consegue se personificar. Pode entrar um homem aqui, de repente ser um anjo. E você achar que é uma pessoa comum, e é um anjo. E a Bíblia vai narrar aparições de vários homens que eram anjo. Lembrando que anjo não tem asa, tá? Vamos deixar muito bem claro, não é? Anjo não tem asa. Isso é um equívoco da própria Igreja Católica Romana. Anjo é mensageiro. Quem tem asas são os querubins, serafins e os arcanjos. Então ele não consegue se personificar. Satanás não consegue se tornar homem. Por exemplo, eu vi um homem, de repente apareceu na minha frente um homem, ele disse que era Satanás e ele desapareceu. O anjo não consegue fazer, o Satanás não consegue fazer isso. Isso aí é meramente uma perturbação da sua mente. Você já está com a mente perturbada ao ponto de enxergar coisas, ver vultos. Então como é que Satanás usa? Então, já que Satanás, ele quer destruir famílias, como é que ele destrói famílias? Como é que ele taca fogo numa mata? Como é que ele polui um rio? Como é que ele joga pessoas contra pessoa? É usando pessoas. E aí entra uma palavra que a teologia vai chamar de possessão demoníaca. Então ele toma corpo, ele toma corpo e ele vai usar pessoas para que isso aconteça. Então tem gente aí especialista em tacar fogo na mata. Para você ter uma ideia, tem gente que sai de casa com isqueiro. Tem gente que sai de casa com isqueiro. Ele não pode ver um mato seco que ele gosta de tacar fogo. Tem gente que gosta de jogar lixo na rua. Tem gente que a casa da pessoa é um lixo. Você chega na casa da pessoa, tem lixo para tudo quanto é lugar. É um demônio que atua nessa área. É um demônio. Demônio que a pessoa não fica, ela não consegue deixar as coisas organizadas. Ela é totalmente desorganizada e é além da desorganização. Tem pessoas que não conseguem se dar bem com ninguém. Já está indo para o quinto, para o sexto casamento. Tem pessoas que não param em lugar nenhum. Tem pessoas que vence o câncer, vem outra doença, vence a doença, vem outra doença, vence a doença, vem outra doença. Ela não tem uma vida saudável. Tem pessoas que sofrem distúrbios emocionais. Hora está bem, hora está lá no fundo do poço, hora está bem, hora está lá no fundo do poço. É uma vida de inconstância emocional. Demônios. A psicologia ajuda, a medicina ajuda, mas existem áreas vitais da vida que Satanás, quando ele ocupa, não tem medicina, não tem psicologia, só tem uma coisa, Deus. Então nós como família, nós entendendo que a terra é regida por forças espirituais, a gente tem que colocar a nossa vida debaixo da força do Espírito Santo todo dia. Todo dia, porque basta um vacilo seu para Satanás te atingir. A Bíblia vai dizer que ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos, mas ao nosso derredor bramando, ou seja, rungindo como um leão, esperando uma brecha para que ele possa pular, como se você fosse uma presa, e te alcançar. Por isso que nós não podemos deixar portas abertas, lacunas são buracos, são frechas na nossa vida. Nós temos que terminar o dia, fazer uma autoanálise, ver o que de fato fizemos, se arrepender. Muito importante vocês fazerem a oração do arrependimento todo dia. Façam isso, aprendam. Inclusive nós vamos começar a partir de hoje, em todo culto. Vou escalar os pastores, a partir de janeiro agora vai ter escala de dirigente, de culto. E todo culto nós vamos ter a oração de arrependimento. Eu achei lindo porque eu vi isso lá na igreja do pastor Wintz. Um abraço, pastor Wintz, da comunidade evangélica reformada. A oração do arrependimento. Tem gente que não sabe nem o que é arrependimento, quanto mais oração. E a oração do arrependimento é você se arrepender mesmo do seu dia, você se arrepender do seu pecado, do que você fez errado, do que você deixou de fazer, porque Paulo vai dizer que o bem que eu deixo de praticar, esse é o pecado que eu cometi. Então quando você termina o seu dia, você se arrepende, você fala, poxa, eu me arrependo do dia que eu tive hoje, porque eu poderia ter feito muito mais, não fiz,
e o pouco que eu fiz não é o suficiente. Então, Deus, me arrependo por não ter feito o que o Senhor pediu para fazer, me arrependo pelos pecados que cometi, eu me arrependo. Enfim, foi o que Noé fez. O Noé, ele desce da arca, e antes de fazer qualquer coisa, antes dele começar a plantar a uva, a videira, e eu acho que ele errou ao plantar a videira, porque foi exatamente aquilo que ele fez, que ele produziu, que ele lançou o seu tempo, foi capaz de foi o que fez ele também a se corromper. Mas enfim, são outras coisas, né? Outros assuntos. Então ele vai, prepara um altar, pega as pedras, constrói um altar de pedra, e ali então ele oferece um sacrifício, um holocausto ao Senhor. Só que não foi sozinho, foi ele e a família. Alguns irmãos aqui estão sabendo, muitos ainda não sabem. Hoje à noite nós vamos compartilhar isso com a igreja. Nós estamos para receber nossas meninas, 3 meninas. Olha que bênção. 3. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus pela minha vida? 3. Obviamente eu não sei como é que é a consciência dessas meninas. Uma de 12, uma de 10, uma de 8. Não sei se elas sabem orar. Não sei se elas sabem se existe Deus. Não sei qual a religião delas. Uma coisa eu sei. Só uma coisa eu sei. Quando elas chegarem na nossa casa, a primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar os joelhos todos nós e orarmos. Existem princípios em nossas vidas que são irrevogáveis. Pode chorar, pode dizer eu não gosto, pode ficar calada, mas quando elas saírem do meu carro e entrarem para dentro da minha casa, a primeira coisa que elas irão fazer é dobrar o joelho. Eu vou fazer o que Noé fez com seus filhos. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e edificou um altar. E esse altar para Noé era muito importante. Era o primeiro altar que Noé estava levantando numa terra nova, lavada pelo Espírito de Deus. E eu acho que aconteceu algo fantástico, porque os animais também saíram. E eu acredito que não houve uma dispersão imediata. As aves já saíram voando, os animais saíram correndo para o pasto. Eu acho que ficaram por ali. Aquela multidão de animais ficaram por ali. Ficaram em torno da arca. A arca ancorada sobre as pedras, porque a água tinha baixado. E aquele monte de animais. Um casal de cada espécie. Cercando Noé e a família dele, enquanto Noé construiu o altar. Ele e os filhos. Posso eu construir aqui uma tese? Uma teoria? Dizer que quando acabou Noé o seu sacrifício, e o versículo 21 vai dizer: o Senhor cheirou, cheiro suave, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todos viventes como fiz. Naquele momento, quando Deus fala, há um brado, estremece a terra, porque é isso. Tem uma canção que a gente diz, que a gente canta, quando diz: este é o som, quando Deus desce na terra, há um brado. E é isso que faz os animais se dispersarem depois. É como se os animais dissessem assim para Noé: podemos ir, Noé? Nós estamos liberados. Dá para você imaginar
o rosto, a face dos animais olhando para Noé, todos parados, quietos, obedientes. O casal de leopardo olhando para Noé, sentado. O casal de leões, elefantes, girafas, olhando para Noé, observando aquilo tudo. E de repente Noé faz assim: vão, multipliquem, vão. Aleluia. E nesse altar houve devoção, é um altar de devoção. O que é devoção? O catolicismo romano, essa palavra devoto ou devoção é muito comum. Há pessoas devoto de São Judas, devoto de São Tomé, devoto de Santo Antônio, devoto de Maria. Devoto é uma aplicação da sua fé sobre determinadas coisas, mas com muito empenho. E uma adoração, um sentido de reverência, um sentido de, estou aqui por causa de você, cheguei aqui por causa de você. Eu vou conseguir porque você me ajudou. A devoção de Noé desse texto demonstra o tanto que Noé estava dependente de Deus. É um altar de devoção, é um altar onde ele fala assim: estou construindo esse altar para demonstrar para o Senhor que eu e minha casa dependemos exclusivamente do Senhor, e tudo que for acontecer daqui para frente depende do Senhor. Não temos semente. A semente que teremos é a que o Senhor dará. A terra vai voltar a produzir os seus frutos que outrora tinham. O que resta para nós é isso que temos. E o que temos o Senhor vai multiplicar. O que temos o Senhor vai fazer se tornar abundante. Mas nós dependemos do Senhor. Primeira lição: construa na sua vida um altar de devoção. Construa uma devoção a Deus tamanha que você não, que ao chegar ao ponto de você não conseguir explicar isso para as pessoas, você não conseguir transmitir uma informação sobre aquilo que está dentro de você em relação ao Deus que você serve. Imensurável, incalculável. Construa isso com força, com ânimo. Construa isso com seriedade, com verdade. E não deixe nada atrapalhar isto. Não deixe nada corromper isto. Não permita que isso seja corrompido. E nós vamos um pouco adiante. Nós vamos para o capítulo 22. E no capítulo 22, verso 1 ao 14, nós já encontramos Abraão, descendente de Noé. Nós encontramos Abraão. Aleluia. Só que esse capítulo 22, já não é um altar construído para devoção, mas sim um altar construído para adoração. Tudo que Deus quer de nós é adoração. E tudo que Deus pede para nós é adoração. Preste bem atenção: se Deus pediu algo de você, é porque Ele quer ser adorado. Pastor, Deus pediu para que eu desse o meu dinheiro para alguém, para a igreja, ofertasse o meu dinheiro para a igreja, é para Deus ser adorado. Deus pediu para que eu trabalhasse em alguma área da igreja, é para que Deus seja adorado. Preste bem atenção: tudo que Deus pede de nós é para que Ele seja adorado, não mais que isso. Porque não existe algo maior que isso. Tudo que nós fazemos para Deus tem que se reverter em adoração. E Deus pediu para Abraão, filho dele, para ser adorado.
Quando Deus pede o Isaac, Deus está pedindo para Abraão: me adore com seu filho. E Abraão vai levantar um altar chamado altar de adoração. E o versículo 5 do capítulo 22 diz: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vocês. Observem que Deus pede Isaac para Abraão, não é para testar a fé de Abraão, não é para fazer uma prova com Abraão. Não. Deus pede o Isaac de Abraão porque era a única coisa que Abraão tinha como posse. A Bíblia diz que Abraão era muito rico. E quando ele vai para o Egito e fica um tempo lá, e sai de lá, ele sai mais rico ainda. Ele prospera muito mais lá no Egito, porque no Egito é lugar de coisas materiais. E Abraão era um homem muito inteligente, ele multiplicou os bens dele lá. Abraão tinha servos, Abraão tinha posses, Abraão tinha propriedades. Abraão chegava em uma terra, ele abria poços que jorrava água. Abraão era considerado um rei Midas. Tudo que ele botava a mão dava certo. Tudo que Abraão tinha não o possuía, e nem Abraão assim o possuía. Mas quando nasce Isaac, Isaac se torna o maior patrimônio vivo na história de Abraão. A maior propriedade de Abraão foi o Isaac. O maior bem que Abraão poderia ter de todos os bens foi o Isaac. O Isaac teve um simbolismo de posse tamanha que o Abraão colocou um outro filho dele por nome Ismael na rua. Que pai em sã consciência botaria um filho, por mais que esse filho não fosse o filho da sua primeira esposa, e sim da concubina? Que pai colocaria um filho para a rua junto com sua mãe? Foi o que Abraão fez. Abraão estava possuído, dominado por aquilo que ele tinha e acreditava que era dele. Deus disse: eu não quero isso. Você pode queimar todos os animais que você tem no altar, isso não vai gerar adoração. Você pode pegar todo o ouro que você tem e derreter sobre o altar e oferecer para mim, isso não vai reverter em adoração. Eu quero uma única coisa que você tem para mim. E Abraão diz o quê? O Isaac. E vocês acham que foi assim, ó? Tá bom, vamos lá, Isaac. A Bíblia, ela não diz, a Bíblia, ela não detalha, ela não narra, ela não especifica minuto por minuto da vida do sujeito. Ela constrói uma história dentro de uma narração, de uma narrativa. E não haveria livros no mundo para narrar todo o tempo de cada personagem que aqui é tratado. Imagine a mente de Abraão como foi. Para onde foi? Eu já vi pregadores dizendo assim: Abraão não hesitou. Abraão pegou Isaac e disse: vamos então. Quando você afirma isso, você nega a humanidade de Abraão. Você passa a tratar Abraão como um semideus. Aí você começa a dizer que Abraão foi um tipo de Cristo, que não relutou para ir para a cruz. O único que obedeceu Deus plenamente na sua consciência de corpo, alma e espírito foi Cristo. Então a Bíblia não diz, mas eu tenho quase absoluta certeza que Abraão
Falou, caramba, Deus pediu algo que agora... Ele lutou contra a sua alma, contra os seus desejos, contra a sua vontade de dizer não. Ele lutou contra muitas coisas. E no final, quem prevaleceu foi a vontade de Deus para a vida dele, porque ele temia Deus. E ele conhecia Deus. E o versículo 2 vai dizer, disse Abraão, toma, o versículo 2 diz Deus para Abraão, toma o seu filho, o teu único filho. Por que Deus diz o teu único filho? O Isaac era o único filho de Abraão? E por que Deus diz teu único filho? É porque assim era a condição de Abraão. Abraão tinha o Isaac como único filho. Então pega o teu único filho. Você não tem um único filho? Então pega ele. Não é o filho que você ama? Você vai à terra de Moriá e vai oferecer esse menino para mim. O lugar eu vou preparar para você. E Abraão vai, né? Imagine o Isaac indo. O Isaac pensando, eu não tenho nada a ver com o problema do meu pai com Deus. E vou pagar o pato por isso. Ô pai, o que está acontecendo? O senhor disse que Deus pediu para que a gente suba ao monte para oferecer sacrifício, mas não tem animal nenhum. Ô pai, por que o senhor está amarrando as minhas mãos? Pai, por que o senhor amarra os meus pés? Espera aí, eu preciso entender o que está acontecendo, pai. Pai, eu vou ser o sacrifício? Então é eu, é? Deus queria ser adorado por Isaac. O Isaac era o objeto de adoração a Deus. Nada, mais nada que Abraão tentasse levar iria agradar a Deus. O Isaac era objeto de adoração a Deus. O Isaac que teria que ser colocado sobre aquele altar. Qualquer outra coisa que Abraão colocasse sobre aquele altar, Deus não receberia. O que lição nós aprendemos com isso? Que a adoração que nós damos a Deus depende daquilo que nós colocamos sobre o altar. E nem sempre aquilo que colocamos sobre o altar é de fato a adoração que Deus queria receber. Aí você vai dizer, estou fazendo o meu melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. Ele empina o nariz e diz, eu estou fazendo o meu melhor. A adoração legítima, verdadeira, ela não está sobre os critérios de pensamentos objetivos, subjetivos, ações fortes ou fracas, tudo ou pouco, tudo ou nada. A adoração legítima e verdadeira é ouvir Deus e entender o que é que Ele está procurando. O que é que Ele quer hoje de mim. Observe que Sara não está nesse contexto. Observe que o sacrifício não foi familiar. Isso me prova uma coisa muito interessante, que adoração é diferente de devoção, porque a devoção eu faço com a minha família, mas a adoração eu faço individual. O altar da devoção eu construo com a minha família, mas o altar da adoração não dá. Não dá. O altar da adoração ela precisa sair individualmente de cada um. Na devoção todos gritam, só o Senhor é Deus e só o Senhor é o nosso Deus. Mas na adoração não. Porque Deus vai pedir de cada um de nós aquilo que Ele quer para ser adorado. Então não dá, estou vindo aqui para adorar o Senhor em nome do meu filho, não tem jeito.
Eu estou vindo aqui adorar ao Senhor pela minha mulher. Não tem jeito, é a sua mulher que terá que adorar o Senhor. É o seu filho que terá que adorar o Senhor. O que você pode fazer é ir até ele e agradecer a Deus pelo teu filho, agradecer a Deus. Você adorar a Deus por ele ter dado teu filho, mas você substituir o processo de adoração, dizer assim, olha, meu filho está trabalhando hoje, está trocando turno, não está dando para adorar o Senhor hoje, mas eu vou adorar ao Senhor por ele. Não tem como ser por ele. Então, aqui a Sara não fazia parte desse negócio. Sara não estava envolvida nesse processo todo. O altar que Deus esperava aqui era o altar do Abraão. Então aprenda a construir o seu altar. Aprenda a construir o seu altar e ensina os teus filhos a construir os seus altares. Eu muito me admiro quando vejo famílias servindo ao Senhor genuinamente, não aparentemente. Porque servir ao Senhor aparentemente é muito fácil. Genuinamente depende de esforço, de entrega. Depende, você subiu o Monte Moriá. E não é fácil. Tem muitas pedras subindo o Monte Moriá. Há muitos percalços no caminho, há muitos buracos. E a família sobe junto o Monte Moriá. E quando chega lá no Monte Moriá, cada um procura o seu canto para construir o seu próprio altar. Esse Monte Moriá é a vida, é o dia a dia. E nós temos, eu vou até 10h30, então segura a ponta aí. Até 10h15 dá para ir. Nós temos um terceiro altar. Eu não vou conseguir ministrar todo o estudo, mas nós temos um terceiro altar, que está lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Samuel capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Nós temos um terceiro altar. O primeiro é o altar da devoção, o segundo é o altar da adoração, e o terceiro altar é o altar da obediência. É o altar da obediência. Nós estamos em uma situação aqui muito interessante e também constrangedora, convenhamos, porque um rei está sendo repreendido por um profeta. E lembrando que Samuel não era apenas profeta, Samuel ele tinha 3 funções distintas. Ele era sacerdote, profeta e juiz. Depois de Samuel só teve outro que ocupou um cargo a mais, ou melhor, recebeu um título a mais: Jesus. Porque Jesus, além de ter sido profeta, sacerdote, juiz, ele foi rei dos reis. Então chega o profeta e começa a repreender Saul e fala: olha, vem cá, vem cá, vem cá. Primeiro Deus manda dizer a você que ele se arrepende. O versículo 2 diz assim, o versículo 11 diz assim: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque Saul deixou de me seguir e não executou minhas palavras. Em outras palavras, Deus está dizendo: Saul se tornou um desobediente, portanto eu me arrependo de ter colocado Saul como rei. É muito importante entendermos que esse texto ele é antropofórmico. A palavra antropofórmico vem da teologia, que significa vem de antropologia, que significa homem, estudos sobre o homem. E fórmico vem de forma. Antropofórmico nada mais é do que uma forma que o homem entendeu, escreveu para que o homem pudesse entender.
Então, quando o autor do livro de Samuel, o escritor, vai escrever que Deus se arrependeu, não é porque Deus se arrependeu. A Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que venha prometer e não cumprir. Ele não se arrepende de nada que faz. Deus é perfeito. Deus não se arrepende de nada. Ah, Deus se arrependeu aqui. Não, Deus não se arrependeu aqui. O escritor não sabia como escrever a decepção de Deus com Saul, mesmo sabendo que Saul ia fazer isso, porque Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então o escritor escreve dessa forma, para que você entenda. Mas o que fez Saul se desviar de Deus? O que fez Saul gerar essa indignação no coração de Deus? Desobediência a Deus. E a desobediência, ela tem uma coisa interessante: não executou minhas palavras. E você sabe que houve uma coisa interessante aqui, e normalmente acontece isso com a gente, com pastores. Olha o que diz o texto novamente, coloca para mim versículo 11, por favor. Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Você sabe o que significa a palavra contristou? Coloca a versão NVI para mim, filho, por favor. Samuel ficou irado. Samuel ficou nervoso. Samuel ficou chateado. Então vocês não têm, assim como eu também, uma propriedade lógica, um dom possuidor, para tentar entender a mente e o coração de um pastor. Para tentar adivinhar o que está acontecendo com esse pastor, com esse profeta. Por que tanta indignação e tristeza assim em seu semblante? Olha como ele está decepcionado hoje. Ele nem sempre é assim. Dura coisa é para um pastor ouvir de Deus que Deus está arrependido com fulano tal, com ciclano tal, porque esses têm sido desobedientes a ele. Dura coisa foi para Samuel. E você acha que Samuel foi dormir? Você acha que para Samuel foi fácil ouvir de Deus assim, ó, estou riscando o Saul da minha agenda. O Saul agora não é mais prioridade minha. Eu estou riscando ele da minha agenda. Agora o problema é teu. Se você quiser tratar com ele, trate. Mas comigo não tem mais chance. Acabou. Olha o que diz o versículo 12. Só a primeira parte. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul. Agora você volta para a versão que estava aquela hora, por favor. E madrugou Samuel. Passou a noite inteirinha atrás da sua ovelha. Inteira. Deus sabe as noites que eu já fiquei sem dormir por causa de ovelhas desta igreja. Deus é testemunha disso. Para mim, pouco importa se acredita, se não acredita. Deus sabe. Deus sabe as noites que eu fiquei acordado de madrugada, orando, lendo Bíblia. Orando, lendo Bíblia. Porque eu não conseguia dormir. Porque o espírito de revolta dentro de mim me atormentava por causa do pecado alheio. Por causa do mal. Não precisa ir muito longe não. Aquele rapaz está no fundo lá, ó, vira as costas, olha para trás. Olhem. Ali, ó. Aquele lá, ó. Aquele lá. Por causa dele, já fiquei várias noites sem dormir. E ele sabe disso.
O que adiantou tudo isso? Está aí hoje, para a glória e louvor do nosso Deus. Para a glória e louvor do nosso Deus. É o ofício do profeta. Quem disse que seria pão, água fresca e uma rede bonita para deitar? Aquele que milita boa obra, boa escolha faz. Mas para aquele que muito é dado, muito também é cobrado, diz o Senhor. Então Samuel vai passar a noite toda atrás de Saul e acha Saul. Ele acha Saul. Ele acha Saul e vai conversar com Saul. E Saul vai tentar persuadir Samuel. Saul vai tentar levar Samuel a entender que o erro dele não foi tanto, né? Que não é bem assim. Que tem como consertar. Vou fazer aqui um altar aqui, vamos sacrificar animais para Deus aqui, vamos fazer um culto aqui agora para ele me perdoar, vamos fazer. E Samuel vai repreender Saul dizendo, presta atenção, Saul, volta lá para o versículo 22, filho, por favor. Presta atenção, Saul. Você acha mesmo que Deus tem prazer em receber oferta de sacrifício no altar? Sem obediência? Não. Obedecer é muito melhor do que sacrifício. Responder ao comando chamado de Deus é melhor do que qualquer gordura que você coloque em cima desse altar, qualquer carneiro que você colocar aqui em cima desse altar. Responder à vontade do Pai é muito melhor. Então o terceiro altar é o altar de sacrifício, de obediência. E nós precisamos entender isso, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas se inclinando à obediência ao Senhor e se sujeitando a ela, e mesmo que isso custe muitas vezes o seu emprego, mesmo que isso custe muitas vezes o relacionamento com amigos, com família, mas ele está obedecendo. O prejuízo às vezes é momentâneo, mas o benefício se torna permanente para o resto da sua vida. Você vencendo as paixões sexuais. Nós temos aqui alguns solteiros, não, temos três solteiros aqui. 2 solteiras e um solteiro. Vencendo as paixões sexuais. Resistindo à tentação, fugindo dela, ou melhor, fugindo dela. Porque a palavra é muito clara. A Bíblia diz que para resistir nós temos que resistir ao diabo. Mas as tentações nós temos que fugir dela. E você faz isso, você luta contra os seus desejos carnais, contra a sua vontade, o impulso, a pulsão, o desejo, que Freud vai dizer pulsão, o desejo que você tem, você luta contra aquilo porque você sabe que obedecer é muito melhor. E você obedece, paga um preço caro, muitas vezes é chamado de frio, muitas vezes é tratado com ignorância, a família não aceita você bem, mas você obedece, e lá na frente você vê o benefício dessa obediência, lá na frente você vê o obediência, sabe, você tem tudo para contar uma história mentirosa, você fala, não, eu vou mentir, porque se eu mentir agora, eu resolvo esse problema, mas se eu contar a verdade, o problema aumenta, e você fica entre a espada e o punhal, entre a cruz e a espada, ou melhor, eu sempre troco os ditados populares, eu penso num homem ruim, para ditado popular sou eu, meu Deus, é a cruz e o punhal, e você fica ali, você fala, bem, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, se eu contar a verdade piora, se eu contar a mentira vai piorar mais ainda, por quê? Porque eu resolvo agora, mas eu vou colher lá na frente muitas coisas, você diz, Senhor, Tu és comigo,
tu não és um Deus de embaraço, e também tu não está na mentira, tu está na verdade. Eu vou contar a verdade é essa, e pronto, acabou. E aí vem a retaliação, aí vem pancada, aí vem luta, aí vem dificuldade. Mas o Senhor está olhando para você e diz: melhor coisa que você fez foi manter-se a sua integridade, a sua sinceridade, a sua verdade, porque é assim que eu quero que veja você. E é desse jeito mesmo. Obedecer é muito melhor que sacrificar, e esse tem que ser o nosso terceiro altar, um altar de obediência, tem que ser levantado dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam entender isto. Não ouvindo de nós, mas vendo em nós. Eu tenho conversado muito com o Cauê, ele trabalha com a gente lá. Tenho muito falado sobre isso para a vida dele. Não negocie princípios. Princípios são inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Não se preocupe, Deus vai te honrar. Quando você obedece a Deus, Deus te honra. Eu saí do pó. Eu saí do lamaçal do pecado. Eu saí de um buraco que eu achava que não tinha fundo. Um buraco tão fundo que eu falei: meu Deus, onde é que eu vou parar? Com 21 anos de idade, tentei suicídio. Atentei contra a minha própria vida. Amarrei um fio grosso num caibro na minha cama, assim, no alto do telhado. Eu morava numa casa que não tinha forro. Me joguei da cama. Naquele momento, Deus levou, na época, um grande amigo e me tirou de lá. Chegou na hora. Era para estar morto. E da onde Deus me tirou e da onde Deus me trouxe. E a única coisa que eu posso fazer é construir altares de devoção, altares de adoração e altar de obediência. É o que Ele espera de mim. É o que Ele espera de mim. E para fechar, eu quero ler o texto do autor aos Hebreus, capítulo 13, verso 10. Hebreus, capítulo 13, verso 10. Glória a Deus, aleluia. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Temos um, o que o autor está dizendo? Temos um altar. Isso me joga para outro texto. Já que temos um altar, isso me joga para outro texto, que está em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o autor aos Hebreus diz assim: temos um altar, ou seja, somos um altar. E Paulo vai dizer em Romanos: e como sendo esse altar, nós devemos apresentar esse corpo como um altar. Esse corpo que é vivo, como sacrifício vivo sobre esse altar. Só tem um jeito. Ele tem que permanecer santo, agradável a Deus. Está em pecado? Está sujo? Vai se arrepender antes de colocar a vida no altar. Se arrepende antes. Venha como que você está. Está no adultério, coloca a sua vida no altar. Está errado, essa teologia está errada. Está errado isso aí.
Rapaz, você precisa colocar a sua vida no altar, hein? Você está vendo uma vida toda desgraçada, coloca no altar. Isso está errado, no altar não vai coisas injustas, sujas. Para colocar a vida no altar, você tem que estar arrependido dos seus pecados. Para colocar a vida no altar, você tem que estar com o joelho no chão, dizendo: Senhor, está aqui, ó, esses sacrifícios aqui, tudo sujo, cheio de pena, cheio de carrapicho. Limpa ele, purifica ele e me coloca no altar, no seu altar. Me coloca lá. No templo de Salomão havia 2 esferas de adoração. Primeira, a esfera de purificação, que era o altar de purificação. Quando você chegava lá com um carneiro, você entregava o carneiro na mão do sacerdote, ele levava o sacerdote, ele purificava o sacerdote. O altar de purificação. Consequentemente, o altar de sacrifício logo à frente. O sacrifício só acontecia se a oferta era purificada antes. Não era possível haver purificação, sacrifício sem purificação. O que nós temos que entender é que a nossa vida só é um altar quando deixamos Cristo purificar o nosso pecado, quando deixamos Cristo por nos purificar de alto a baixo com teu sangue, nos lavar de alto a baixo, aí nos tornamos um altar. Depois disso nos tornamos um altar. E o autor é claro, volta de novo na tela, filho, por favor. O autor é claro, Paulo é claro, dizendo: rogo-vos, preste bem atenção, eu estou falando com muita atenção à igreja do Senhor. Romanos 12:1. Com muita atenção eu digo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus eu rogo, olha, eu estou dizendo a vocês, quando vocês apresentarem o vosso corpo em sacrifício a Deus, façam isso de forma santa e de forma agradável a Deus, e ofereçam um culto racional a Deus. E eu fecho explicando o que é um culto racional. Paulo está dizendo: saiba aquilo que você está prestando a Deus, entenda o que você está falando para Deus, saiba o tipo de louvor que você está cantando a Deus, saiba o que você está fazendo ao longo do dia, porque ao longo do dia você está prestando um culto racional a Deus. Saiba quem são as pessoas que você se relaciona, saiba as intenções que você tem, tenha muito bem claro na sua mente, porque isso pode atrapalhar o seu culto racional a Deus. Culto racional a Deus não se aplica apenas dentro da igreja, se aplica diariamente, todos os dias, vivendo dia após dia, sabendo o que eu estou fazendo, entendendo o que eu estou produzindo, compreendendo os efeitos das minhas ações no outro. Isso é culto racional a Deus. Não é terminar o dia fazendo de conta que você não sabe o que aconteceu, é vindo na igreja, sabe que está na igreja, sai da igreja, não sabe o que foi pregado, não sabe o que foi cantado, não sabe o que ele falou na igreja, não entende nada, não sabe de nada que aconteceu. É tanta gritaria, é tanta pulação, é tanta gente gritando, gemendo, caindo no chão, pulando, rodopiando, é tanta coisa acontecendo que no final não acontece nada. Não há um culto racional a Deus. A pessoa tem que entender: agora eu vou falar em línguas, então eu estou falando em línguas agora, e está falando em línguas agora, agora eu vou me calar, porque agora é a palavra, então eu vou me calar agora, porque é a palavra, agora eu vou dar um glória a Deus, porque agora é hora de dar um glória a Deus, agora eu vou pedir 1 quilo de carne para o dono do açougue, agora é hora de pedir 1 quilo de carne para o vendedor do açougue, agora é hora de pagar a mulher do caixa, agora é hora de pagar a mulher do caixa, agora é hora de pedir desculpa, porque eu ofendi a pessoa, agora é hora de pedir desculpa, porque eu ofendi a pessoa. É o culto racional a Deus que vem a partir de uma vida de santidade e uma vida agradável a Deus. Então o nosso corpo, ele é um altar a Deus. Nós somos esse altar. Por isso que todas as vezes que você decidir entrar na presença de Deus, em oração, lembre-se que você já está na presença dele. É muito interessante isso, né?
Mulher, você... Dá um tempinho para mim que eu vou entrar na presença de Deus agora. Ah, é? Qual foi o momento que você deixou? Começa a falar isso pro seu marido, pro seu esposo, de repente. Que hora que foi que você deixou ele? Eu vou orar para você se converter então. Não. Eu me expressei errado. Ah, tá. Nós estamos na presença de Deus 24 horas. 7 dias por semana. Prestando culto racional a Deus. Em o nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração. Levante aplaudindo o nosso Deus.